Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero te pedir um favor após você terminar de assistir esse vídeo. No final, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Ao fazer isso, você está contribuindo para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Ou seja, eu estou fazendo esse esforço de produzir esse conteúdo e você vai fazer um pequeno esforço, curtir, comentar e compartilhar para que esta mensagem seja levada, seja recomendada pelo YouTube a mais pessoas. Então, combinados, vamos ao nosso vídeo. É um enorme erro chamar a Bíblia de livro. A Bíblia não é um livro, ela é uma coleção de livros. A Bíblia é uma pequena biblioteca composta por 66 livros. 39 desses livros estão na parte que chamamos de o Velho Testamento e 27 livros estão na parte que chamamos de o Novo Testamento. Esses livros foram escritos em um período de 1600 anos, ou seja, entre o primeiro livro escrito por Moisés e o último escrito por São João, se passaram cerca de 1600 anos. Esses escritores da Bíblia viveram em épocas diferentes, faziam parte de culturas diferentes. Havia uma certa distância no tempo entre esses escritores. Contudo, a Bíblia apresenta uma unidade extraordinária. Mas o que mais chama a atenção na Bíblia é a sua capacidade de transformar. A Bíblia é um livro transformador. Através da leitura da Bíblia, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, impuros se tornaram puros, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos. Ou seja, a Bíblia ela tem um poder extraordinário de transformar. Mas o que disse Jesus sobre a Bíblia Sagrada? Para Jesus Cristo, a Bíblia era a verdade. Ele mesmo disse: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Há uma conexão entre Jesus e a palavra. Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A respeito da palavra, ele também disse que a palavra é a verdade. Contudo, é necessário que tenhamos que admitir que, infelizmente, algumas pessoas leem a Bíblia e não compreendem. E essa é uma das razões para algumas pessoas não lerem a Bíblia tanto como deveriam. Isso acontece porque, normalmente, não gostamos de ler coisas que não entendemos. A Bíblia até apresenta o exemplo do etíope, que estava lendo o livro do profeta Isaías e não entendia o que estava lendo. Quando Filipe, o evangelista, explicou ao eunuco a passagem que ele estava lendo e que não estava compreendendo, o eunuco se converteu a Jesus Cristo e foi batizado. Ou seja, quando se lê a Bíblia e se entende a mensagem divina ali contida, transformações acontecem. Mas existem alguns princípios para que possamos compreender melhor a Bíblia Sagrada. Esses princípios estão na própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela é um livro diferente de todos. Ela explica-se a si mesma. Ou seja, uma passagem bíblica que você não entende, você deve comparar essa passagem com outra passagem da Bíblia que fala do mesmo assunto. Comparando passagem com passagem, um pouco aqui, um pouco ali, a mente se abre para a compreensão das palavras inspiradas da Bíblia. E isso acaba exercendo um efeito benéfico, transformador na vida dos estudantes, dos leitores da Palavra de Deus. Mas quais os benefícios que eu posso receber quando eu estudo a Bíblia? Jesus Cristo disse aos seus ouvintes: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. O grande benefício que se encontra quando se estuda a Bíblia, segundo o próprio Salvador Jesus, é que nela encontramos a vida eterna. Como assim?
A Bíblia é um livro que relata a criação do ser humano, ou seja, mostra o Éden original, e também ela conta a história da queda. Também ela conta a história de um Salvador que morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos salvar. Então, a finalidade principal da Bíblia é a salvação do ser humano. Ou seja, a Bíblia é o livro dos salvos, o livro que ensina a salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto, existe algum benefício maior que um homem pode receber do que a salvação eterna? Do que a vida eterna em Cristo Jesus? Então, este é o maior benefício. Além do mais, Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, iria nos guiar à verdade contida na Palavra de Deus. Ou seja, quando com sinceridade nos comprometemos a conhecer Deus através do estudo da Bíblia, o Espírito Santo nos guia nesse empreendimento. E ao fazer isso, com certeza, seremos abençoados. Ou seja, o estudante da Bíblia não está só. A ele foi prometida a companhia do Espírito Santo. E isto, convenhamos, é uma grande bênção. É bom também que compreendamos que a Bíblia não é uma ideia humana. O apóstolo Pedro afirma que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os livros da Bíblia, os escritos sagrados, é uma produção divina. Os homens escolhidos foram os instrumentos usados por Deus para produzir essa maravilhosa biblioteca chamada de Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo afirma que toda a escritura, do primeiro livro ao último, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por esta razão, o apóstolo Tiago afirma que devemos nos tornar não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Existe apenas uma parte das Escrituras que não foi inspirada por Deus, mas isto não quer dizer que ela seja menos importante. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra. Então não foi dada a inspiração divina para o homem escrever os 10 mandamentos. Melhor, o próprio Deus escreveu esses mandamentos. O conteúdo da Bíblia é tão sagrado que há uma séria advertência no final da Bíblia, no livro do Apocalipse, onde lemos que Deus tirará a parte da árvore da vida de quem tirar qualquer parte das Escrituras e que ele acrescentará os flagelos a quem acrescentar qualquer conteúdo às Escrituras. Ou seja, as Escrituras não podem ser acrescentadas e nem tiradas dela parte alguma. Ou seja, estamos diante de um livro inspirado por Deus e que devemos tratar com seriedade o seu conteúdo. Portanto, devemos dedicar toda a nossa atenção à Bíblia Sagrada. Devemos tirar todos os dias tempo para estudá-la. Devemos também tornar a Bíblia a nossa regra de fé e prática, porque o efeito transformador da Bíblia, a palavra de Deus, só acontece quando nós praticamos os seus ensinos. A prática do estudo da Bíblia tem um efeito transformador extraordinário. Me faz lembrar de uma linda história que aconteceu. Há um tempo atrás, um casal da igreja estava tendo sérios problemas de relacionamentos. Ele era um homem que não se controlava e às vezes agredia verbalmente a esposa e os filhos. Por conta dessa situação, a esposa tomou a decisão de se separar. O pastor foi visitá-lo e, ao visitá-lo, fez a ele a seguinte pergunta: "Você conhece o que o apóstolo Tiago escreveu?" Ele disse: "Qual foi o texto?" E o pastor abriu a carta do apóstolo Tiago e citou para ele aquele texto:
todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O pastor então perguntou: você conhece esse texto? Ele disse que sim. O pastor fez outra pergunta: você já colocou em prática a mensagem desse texto? Ele parou, pensou e disse: pastor, não, eu não tenho colocado em prática a mensagem desse texto. Então o pastor lhe fez um apelo: meu irmão, coloque em prática a mensagem desse texto que você vai salvar o seu casamento. O irmão então resolveu se comprometer em ser fiel ao conselho bíblico dado pelo apóstolo Tiago. No outro dia, enquanto ele estava em casa almoçando em família, um incidente ocorreu. Um menino pequeno derramou um copo de suco sobre a mesa, fez uma tremenda melação. Ele imediatamente já ia agir como antes, mas se lembrou da palavra de Deus. Se conteve, pensou e resolveu tomar uma nova atitude. Em vez de agredir a criança com palavras ásperas, ele simplesmente pegou um pano, limpou a mesa, colocou novamente suco no copo da criança e deu para a criança beber. Todos ficaram impressionados com aquele gesto delicado, educado, paciente daquele homem. Aquele homem mudou a sua forma de agir, passou a ser um homem que pensava antes de agir, e isso acabou predominando em seu comportamento durante algumas semanas. Então o pastor perguntou à sua esposa: e aí, você está decidida a abandonar o seu esposo? Ela disse: não, pastor, eu tenho agora um novo esposo. Enfim, quando praticamos os ensinos da palavra de Deus, melhoramos os nossos relacionamentos, melhoramos a nossa família. Ou seja, a Bíblia é um livro que habilita, como disse o apóstolo Paulo, o homem de Deus para toda boa obra. E eu espero que você seja um deles. Enfim, não esqueça de se inscrever, caso ainda não foi inscrito, de curtir, comentar e compartilhar e contribuir com a expansão da mensagem de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. Até o nosso próximo vídeo.